O personagem bíblico de hoje chama-se Noé, o homem justo e íntegro que andava com Deus. O significado do nome Noé é repouso, descanso e consolo. Além de Noé, é citado o nome dos seus 3 filhos, Sem, Cã, Jafé, e um neto chamado Canaã. O significado do nome Sem é dente, nome, fama, famoso. Cã, quente, abrasador, aquecido, colérico, laranja, queimado pelo sol. Canaã, que é filho de Cã, mercador, negociante. Jafé, ampliado, dilatado, extensão. A história de Noé, que é muito conhecida, inclusive pelas crianças, é uma das primeiras histórias infantis que nós contamos para as crianças. A Arca de Noé. A história de Noé é narrada em Gênesis, a partir do capítulo 6 até o capítulo 9. A Bíblia diz que Noé era justo, que só ele vivia de acordo com a vontade de Deus. Naquela geração, todos eram maus. O único temente a Deus, obediente, que se desviava do mal era Noé. A Bíblia diz que a maldade humana tinha se multiplicado de uma forma tão terrível, tão dramática, tão trágica, que Deus decidiu fazer desaparecer da face da terra o ser humano que ele tinha criado. E junto com os seres humanos, Deus decidiu destruir também os animais, tanto répteis quanto aves. Deus olhava e via maldade. Algumas traduções mais antigas dizem: Deus se arrependeu de ter criado o homem. Na verdade, Deus se entristeceu, Deus lamentou de ver que a obra-prima, a coroa da criação, tinha se corrompido desta forma. A terra estava corrompida e contaminada por causa do ser humano. A terra estava cheia de violência, cheia de maldade. Então Deus disse a Noé: faça uma arca, faz uma arca, tipo um barco, tipo uma grande casa flutuante. E ordenou a Noé que ele reunisse todos os animais da face da terra, um macho e uma fêmea, um casal de todos os animais. Quando Noé completou a arca e colocou os animais, Deus disse para ele entrar na arca com toda a sua família. Quem era a sua família? Era a sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos seus filhos. E aí Deus estabelece uma aliança com Noé. Contigo farei uma aliança. Entrarás tu, teus filhos, tua mulher
e as mulheres de teus filhos na arca. Após esta promessa, esta aliança, o próprio Senhor fechou a porta da arca. O que aconteceu? Por 40 dias e 40 noites choveu sobre a face da terra. Ocorreu um dilúvio. E por causa dessas intensas chuvas, por um período muito grande e constante, as águas encheram toda a terra. E a copa das árvores foi submersa. E o pico das montanhas foi submerso. E a arca andava para lá e para cá, jogada pelas ondas. Era realmente uma casa que flutuava sobre as águas. E essas águas prevaleceram por 150 dias. A arca repousou sobre as montanhas de Ararat, ou Arará, que em alguns textos diz Armênia, em outros textos diz Turquia. Depois que as águas começaram a baixar, 40 dias depois, Noé soltou um corvo. E o corvo ia e voltava, ia e voltava. Aí ele soltou uma pomba. A pomba não achou pouso e voltou. 7 dias depois, ele soltou a pomba. Eu entendo que é a mesma pomba, né? E ela voltou, trazendo no bico um ramo, um galho tenro, uma folhinha tenra de oliveira. 7 dias depois, novamente, Noé soltou a pomba e ela não voltou mais. Então Noé entendeu que as águas tinham baixado. Depois de um certo tempo, Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos saem da arca. A primeira coisa que Noé faz ao sair da arca é agradecer a Deus, é erguer um altar e oferecer holocaustos sobre este altar ao Senhor. Deus se agrada desse sacrifício, desse holocausto, desta oferta. E diz em Gênesis 8, capítulo 22, que enquanto a terra durar, que enquanto a terra existir, haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Esse texto, essa palavra é um consolo para nós, filhos e filhas de Deus, que muitas vezes estamos sendo bombardeados com notícias terríveis, que nada mais passam de mentiras, nada mais são do que mentiras, para nos entristecer, para nos amedrontar, para nos fazer vacilar, para nos fazer temer, para que haja ansiedade, medo, pânico. O que o Senhor Deus está dizendo em Gênesis capítulo 8, verso 22? Que enquanto a terra existir, haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, assim como Jesus falou para os discípulos, não se atemorize, não se perturbe o teu coração, creia em Deus. Então, como Deus foi com Noé,
como Deus falou para Noé, ele também fala para nós, porque a palavra de Deus é viva. Ela não perde o seu valor. Ela é eterna. Então, aquieta teu coração, recebe essa palavra, porque sempre existirá frio e calor, verão e inverno, dia e noite, semeadura e colheita. Por mais que as circunstâncias sejam adversas e muitas vezes digam o contrário, Deus está no controle. Deus é soberano. Deus muda o tempo e as estações. Ele cuida de tudo. Ele é o Deus criador. Ele é o Deus provedor. Deus proverá. Deus sempre cuida dos seus filhos. Deus sempre sustenta. Então ele fez essa promessa, essa aliança com Noé. Gênesis 9:1, Deus abençoa Noé e seus filhos e diz para eles: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Novamente, hoje nós escutamos: o mundo está tão mal, tão ruim, tão perigoso. Para que ter filhos? Como criar filhos? As famílias estão tendo um filho. São pessoas que não têm irmãos, que às vezes nem primos têm, não terão sobrinhos. De quem é a frase não tenham filhos? Onde está escrito? O que nós acabamos de ler é: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Enquanto a igreja estiver na terra, enquanto o Espírito Santo estiver conosco, nós podemos confiar que o Senhor estará conosco. Eis que estou convosco. Nós não estamos sozinhos. Da onde vem esse medo de ter uma família, de ter filhos, de criar filhos? Mais uma vez, Deus abençoou Noé e seus filhos. Assim como Abraão, em Abraão todas as famílias foram abençoadas. É tão importante nós aprendermos com esses personagens bíblicos. Aquilo que Deus falou e fez na vida deles também se aplica às nossas vidas. Deus ama a família e o homem que teme ao Senhor será abençoado com filhos. A sua esposa será abençoada com filhos. A palavra de Deus diz que a mulher será salva, será redimida por sua missão de ser mãe. Deus planejou assim. Então, esta ordem ainda vale. Nem uma letra, nem um acento, nem um tio, nem uma vírgula caiu. Os céus e a terra podem passar, mas a palavra de Deus não passa. Então, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Foi isso que Deus falou para Noé e é isso que ele ainda fala. Depois de toda essa chuvarada, este dilúvio, Deus também fez uma promessa até para a natureza, vamos dizer assim. Gênesis capítulo 9, verso 13 a 16. Porei o meu arco nas nuvens, como sinal. Deus disse que ele ia se lembrar e isso ia servir de sinal para nós. Que ele, quando colocasse o arco nas nuvens, ele se lembraria da aliança eterna que ele tinha feito com Noé e seus descendentes.
de que nunca mais destruiria a terra com dilúvio, com chuvas intensas, com inundações, com enchentes. O arco, a Bíblia fala de arco. Porei o meu arco nas nuvens como sinal, e eu me lembrarei da aliança eterna que fiz contigo e teus filhos e teus descendentes. A Bíblia fala, tem até vídeo no canal, de tempos difíceis, dos últimos dias. A Bíblia dá conselho, o próprio Senhor Jesus dá conselho. Não é para ficar nos lugares baixos, alagadiços, perigosos, nos vales. O próprio Senhor Jesus diz: subam os montes, subam as montanhas, vão para os telhados, vão para o alto. Então, o que eu entendo? Devemos nos proteger e sim sabermos que a terra geme, a criação geme. Estamos sim vivendo os últimos dias e tempos difíceis, mas sempre haverá um lugar seguro para os filhos e as filhas de Deus. Deus sempre revela através da sua palavra. Nós já temos instruções para vivermos de forma sóbria, para estarmos atentos e vigilantes, porque os dias são maus, os dias são difíceis. E sim, Deus está sempre nos dando alertas, avisos. Nós é que temos que ouvir, ler a sua palavra e obedecer, seguir as instruções. Bom, depois de tudo isso, a vida voltou ao normal e a humanidade começou novamente com Noé e seus filhos. Aí no verso 20 do capítulo 9, diz que Noé era lavrador, era agricultor. E ele resolveu plantar videiras, plantar uma vinha. Claro que nós sabemos que isso demanda um tempo, a semeadura e a colheita. Há um espaço entre a semeadura e a colheita. Quando Noé colheu as uvas, ele fez vinho e ele bebeu o vinho. E ele não bebeu pouco vinho. A palavra de Deus diz que ele se embriagou, ficou bêbado. E aí ele ficou nu dentro da sua tenda. E eu imagino que começou a gritar, cantar, dançar, porque o álcool tira os freios, a pessoa fica relaxada demais e começa a fazer coisas estranhas. A Bíblia diz, Provérbios, coisas esquisitas. E aí vem um dos filhos de Noé, Cã, o aquecido, o abrasador, o queimado pelo sol, o quente, o colérico, o laranja. E ele vê a nudez de seu pai. E ele ri. E ele não faz nada. Ele se diverte, ele assiste. E chama seus irmãos, Sem e Jafé. Esses dois, ao contrário de Cã, não têm nenhuma alegria em ver o pai desta forma. E a Bíblia diz que eles entram de costa na tenda, desviando o olhar e o rosto, para não ver a nudez de seu pai, e o cobrem. Isso se aplica a qualquer tipo de nudez. A nudez física, a nudez emocional, a nudez espiritual.
Não devemos expor a nudez, a fraqueza, a vergonha, a fragilidade de ninguém em público. Uma das primeiras lições que nós, professores, aprendemos é que o elogio é em público, a crítica é sempre em particular. Se tu quer elogiar, tu enche o pulmão e fala. Se tu quer criticar, se tu precisa criticar, repreender, tu baixa o tom, baixa a tua postura e fala com a pessoa. Isso é uma das primeiras coisas que a gente aprende. E os pais também devem fazer isso com seus filhos. E os seus filhos também devem fazer isso com seus pais. A própria Bíblia ensina que se o teu irmão pecar contra ti, vai lá e fala com o teu irmão. Se ele te ouvir, tu ganhaste teu irmão. Se não, tu leva mais duas pessoas idôneas para te ajudar nessa missão de convencer aquele que não está querendo ser corrigido, ser repreendido. Então, o que Cã fez? Ele desonrou o seu pai. Ele zombou, ele debochou, ele desrespeitou. O pai estava errado? Claro. O pai estava dando mau exemplo? Claro. O pai teve um comportamento insensato, reprovável, louco, tolo? Sim, é verdade. Mas Sem e Jafé não fizeram isso. No dia seguinte, sempre depois, né? Lembra da história de Nabal? No dia seguinte, quando o efeito do álcool passou e Noé soube do que Cã tinha feito, ele amaldiçoou Canaã. Ele amaldiçoou o filho de Cã. Ele amaldiçoou seu neto. Aí tu pensa, mas por quê? Porque Deus tinha abençoado os filhos de Noé. E como que se Deus abençoa, eu vou amaldiçoar? É que nem o balão. Tem vídeo no canal, assiste o vídeo do balão. Aquele vídeo nos ensina muito. Muito forte. Como vamos amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou? Então, o que Noé fez? Amaldiçoou Canaã, que era o filho de Cã. E nós sabemos quem foi Canaã, o pai dos cananeus, que perturbaram e ainda perturbam Israel. Muito grave isso que aconteceu com Noé. Sem e Jafé foram abençoados. Como todas as pessoas que fazem o bem ao próximo, que pagam o mal com o bem. Porque o comportamento do pai era mau, mas o comportamento dos filhos foi bem, foi correto. A maldição que Noé declara para seu neto Canaã é de que ele seria servo dos servos de seus irmãos. E foi exatamente isso que aconteceu ao longo da história de Israel. O que nós podemos aprender com Noé? Primeiro, ele era justo e íntegro. E não foi um erro que o definiu. A Bíblia diz que ele era um homem justo e íntegro, que andava com Deus. A situação do álcool e da nudez foi sim um erro, um pecado, um deslize, um desvio. Muitos homens, eu digo homens, mas eu poderia dizer pessoas, se desviam por causa do álcool. E hoje em dia, drogas, substâncias, a gente chama de
adicções, tu precisa adicionar coisas para se sentir bem, para ser feliz, para esquecer os problemas. E Noé fez tudo certo. Noé andava com Deus, era temente a Deus, era justo, era íntegro. Imagina, se destacou numa geração corrupta, corrompida, maligna, foi salvo por Deus, porque era correto, virtuoso, mas cometeu um pecado. 3 filhos, 2 fizeram o que era certo e 1 fez o que era errado. Isso me lembra os anjos no céu. 2/3 seguiram a Deus, obedeceram, estão com Deus. 1/3 se desviou e foi expulso. Sem e Jafé honraram seu pai. Honrar o pai e honrar a mãe não significa honrar o pai que não bebe. Não está dizendo isso. Honrar é honrar a figura do pai, a função do pai, a autoridade do pai. O pai, independente de suas atitudes. Sem e Jafé honraram o pai, a figura paterna, a figura masculina que os gerou. Cã, não. Ele desonrou o pai por causa da atitude do pai. Então, de novo, 2 filhos honraram e 1 filho desonrou. O erro era real? Existiu? Sim. Mas 2 filhos honraram e 1 desonrou. Então, na mesma família, tu vai ter comportamentos diferentes, porque é o livre-arbítrio, é a escolha, é a vontade, é a decisão de cada um, de um filho que vai obedecer sempre, vai honrar sempre, e outros que vão escolher, eu honro, eu obedeço, mas ele tá errado, não sei o quê. O comportamento insensato do pai também se refletiu no comportamento insensato do filho e vice-versa. Às vezes, os pais erram e seus filhos erram mais ainda. Canaã, aí tu vai dizer assim, mas Canaã não tinha culpa de nada. A gente não sabe. A gente não sabe. Se era filho de Cã, como foi gerado, a gente não sabe. O que a gente sabe é que pais têm poder para abençoar e amaldiçoar. Toda pessoa investida de autoridade tem poder para abençoar e amaldiçoar. E foi o que aconteceu. Noé amaldiçoou seu neto. Essa é a história de Noé, o homem justo e íntegro que andava com Deus. A Bíblia diz que Noé morreu com 950 anos. Alguns escritores, estudiosos, acreditam que essa cifra, esse número não corresponda. Talvez tenha morrido com uma outra idade. O que quer dizer? Independente, né? Que ele viveu muitos anos. Porque a longevidade também é uma promessa de Deus. Que é aquele que é justo, que é íntegro, que é temente a Deus, que honra seus pais, que faz o que é certo, vai ter vida longa sobre a terra. Isso também é uma promessa de Deus. Então, a história de Noé é uma história muito conhecida, mas nunca devemos subestimar o poder dessa história. Noé era um homem justo e íntegro que andava com Deus,
que nós possamos ser justos, íntegros e andar com Deus.